Bom, Alexandre, boa noite a todos. Eu sou Marco Casanova, estou aqui uma vez mais com o Alexandre Cabral, nesse 13º encontro do Razão Cega Faca Molada, que vai ter o tema hoje, verdade e mentira no sentido ultramoral, né? A ideia é discutir exatamente esse fenômeno particular da pós-verdade, das fake news, né? O caráter, que é o caráter completamente precário da verdade no contemporâneo, e como é que todos nós nos encontramos, então, a partir daí, não é? Agradeço, então, a presença de todos, convidar todos, então, a se inscreverem no canal no YouTube, para que a gente possa, aos poucos, ter mais visibilidade, poder gravar os programas por lá. E eu vou começar hoje, uma vez mais, compartilhando com vocês uma perplexidade, não é? Essa frase que eu vou comentar é a frase de um filho do dignatário do país, não é, cara? Como todos sabem, uma figura de uma inteligência ímpar, completamente marcado pelos lampejos, que são os lampejos de uma sabedoria inconteste, não é? E eu pensei, então, essa frase em meio às 1000 frases que foram ditas na semana passada, não é? Um democrata se preocupa quando indivíduos são censurados em ações completamente arbitrárias e autoritárias. Já comunistas sentem que o clima melhora quando adversários são eliminados. É histórico. Pelo labirinto do Minotauro, desenrolem uma vez mais o fio de Ariadne, pois a verdade, enfim, pede passagem. Teseu segue o encadeamento lógico em seu desdobramento contínuo e não te deixes levar pela distração e pela sedução dos espaços escuros. Luz, mais luz. Um democrata. Assim inicia o discurso aquele que pretende denunciar a ação pérfida dos censores, o cerceamento injustificável das liberdades individuais, a ameaça de destruição do direito sagrado à plena expressão. Comunistas. Assim, ele também aponta o dedo em direção aos inimigos da democracia, da tradição familiar cristã, da religião em seu papel fundacional para a vida social humana. O que poderia haver de mais legítimo? Como não se deixar levar pelo soar de trombetas contido em tais palavras? O que poderia obscurecer seu impacto e restringir seu sentido? Ah, empáfia ardilosa e peçonhenta! Ó insapiência vil e pantanosa! Democracia e censura. Duas palavras que se excluem mutuamente como água em óleo e que nunca viajam em um mesmo vagão. Onde a censura, a democracia se recolhe envergonhada. Onde a efetiva democracia, a censura se autoimola em seus critérios sempre incendiários, em sua retidão torta e em sua vilania expressa. O que significa, contudo, censurar? O que visa a censura e o que pretendem os censores? A censura é justamente o artifício de uma sociedade normatizante e identitariamente violenta para impedir o surgimento de tudo aquilo que diverge de suas normas e de suas pretensas identidades naturais. Sem tal régua retificadora, a censura não tem como atuar e o ímpeto patrulhador morre por inanição. Combater a censura, portanto, significa, antes de tudo, combater todas as faces de controle, todas as tentativas de instituir padrões de pensamento e de comportamento em geral como normativos, todas as pretensões de que haveria modos de ser em si mesmo iníquos, degradados, degenerados, em contraposição a modos gloriosos, divinos e libados. Há, contudo, uma diferença entre combater todas as formas de censura e legitimar a manipulação industrial de imagens e textos com vistas precisamente à destruição de todos aqueles que se opõem às posições normativas e normalizantes de pessoas ou grupos. Não há mal algum em ser contra as posições de alguém, em combater essas posições e mesmo em buscar mostrar as inconsistências e os perigos que lhes são inerentes. Mas tudo se inverte quando, por defender uma certa opinião, alguém é arrastado para o interior de uma campanha sórdida de difamação com vistas única e exclusivamente à supressão de sua voz. Usa-se, nesse caso, a liberdade de expressão como forma de destruição de toda expressão divergente e de perpetuação de uma força censora de base. Por serem democratas,
tais seres croacantes se apropriam da democracia para furar seus dois olhos e instituir o regime totalitário por vias difusas. Por isso, o problema não está em se contrapor ao comunismo pelas razões estultas acima listadas, mas em buscar mil formas de estigmatizar comunistas, seja lá o que isso puder ser, com uma paleta insana de falsidades, desde a mamadeira de piroca à acusação inescrupulosa de pedofilia. Eliminar adversários não é, em suma, uma estratégia histórica de comunistas, ainda que o socialismo real tenha, muitas vezes, enveredados por tais becos sórdidos. Eliminar adversários é a tendência preferencial de todos aqueles que não veem na harmonia dos contrários a mais bela harmonia. Assim, uma frase bizarra, não é, cara? Assim, porque é impressionante como é que as ratazanas se escondem por detrás daquilo que eles sorrateiramente combatem, não é? Ou seja, a junção de democracia e as posições dessa direita completamente estúpida é alguma coisa que envergonha qualquer um, não é, cara? É um negócio louco, não é? Assim, completamente insano, não é? Mas acho que é isso que a gente tem que conversar, não é, Xandre? E para começar a discussão, não é? Eu acho que tem um fragmento póstumo do Nietzsche que pode funcionar como um bom desencadeador do debate, não é? Que é esse fragmento póstumo muito particular no qual Nietzsche diz: contra o positivismo que afirma só há fatos, eu diria não, justamente fatos não há, só há perspectivas, só há interpretações, não é? Essa frase do Nietzsche, ela abriu o espaço para que se tivesse, de alguma forma, no tempo que é o nosso, essa versão completamente vulgar que lê o texto como se não houvesse nenhuma base propriamente dita para qualquer diferenciação entre os argumentos em geral, e tudo não passasse, então, de uma guerra de narrativas. Não é? Se a gente pensar, por exemplo, no que acontece com a imprensa, que é a imprensa instituída, estabelecida, profissional, e todo esse conjunto infinito de formadores de opinião, para dizer uma coisa bem neutra, não é? Que ficam o tempo inteiro produzindo notícia falsa, o que acaba legitimando, no fundo, essas posições, essa ideia algo estulta de que você teria, no fundo, apenas uma divergência de narrativas, não é? Como se o que diferenciasse, então, um jornal, que é um jornal onde as pessoas, de maneira profissional, lidam com a informação, e esses lugares que são lugares onde qualquer um pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Né? Bom, então, acho que o que a gente precisa fazer, a princípio, é dizer, bom, mas o que será que o Nietzsche estava tentando com essa frase? Será que ele estava tentando abrir o espaço para que qualquer um pudesse dizer qualquer coisa nesse sentido? Será que o Nietzsche é uma espécie de autor responsável pela destituição de todo qualquer critério para avaliar as posições em geral? Será que é isso que está em jogo? Xandre, manda lá. Obrigado, Casanova. Boa noite, né? A você e a todo mundo que está aqui nos assistindo. Mandar um abraço para o Rio Grande do Norte. Marcos José de Souza pediu para a gente mandar um alô. Olha, espero que o pessoal daí nos convide depois da pandemia para que eu e o meu amigo Casanova estejamos aí para conhecer, para bater um papo, né? E desenvolver ideias. Muito bom. Olha, esse é um dos temas talvez mais urgentes a ser tematizado. É se a verdade sobrevoa as relações e se as relações elas permitem transformar a realidade em produto da fala. Ou seja, o que me parece que o Nietzsche está dizendo, com um fragmento póstumo como esse, é que o fato da realidade ela ser perspectivada não significa que ela não seja nada. Ela é o resultado de uma multiplicidade de relações de elementos heterogêneos, mas ela é alguma coisa. Ela é a construção que se dá por meio de elementos heterogêneos. Então, ela é fabricada num certo modo. E é exatamente por causa disso é que a gente não pode falar qualquer coisa de qualquer coisa. Porque, como disse o Freud, em 1913, né, lá no Totem Tabu, o pensamento mágico, ele nos permite afirmar o princípio do prazer a despeito da realidade.
a despeito de. Então é como se o ser se reduzisse ao mero dizer. E o dizer, ele fosse sinal de um desejo desarticulado dos limites, das configurações, das relações. Ou seja, é como se existisse texto sem contexto. Isso que é impossível. Ou seja, todo texto, ele é dado num contexto, ele tem concretizações, ele tem limitações que são produzidas pelas relações intrínsecas ao próprio texto. Há algumas semanas, o deputado Marcelo Freixo estava discutindo na CNN com um deputado bolsonarista. E o deputado Marcelo Freixo estava dizendo dados das investigações das polícias do Rio de Janeiro em torno do vínculo entre a família Bolsonaro e a milícia. Mais propriamente, né, do senador Flávio Bolsonaro. E aí o outro deputado falou assim, olha, não adianta você falar isso, porque vai ficar essa briga de narrativas. E aí ele teve direito à tréplica, ele falou assim, como assim narrativa? Eu estou falando de dados da polícia. Eu estou falando de comprovações da investigação. Não significa que você pode falar A e eu Z, e isso tudo se equivale. Ou seja, no fundo, os narrativismos, eles são relativismos. Porque eles são narrativas que não nascem de relações concretas. E, portanto, os narrativismos, eles têm traços do pensamento mágico. Porque basta eu dizer qualquer coisa para que a realidade seja as coisas que são ditas. Consequentemente, eu retiro exatamente a força do pensamento nietzschiano. Interpretar não é dizer qualquer coisa. Interpretar é ser interpenetrado por forças diversas que condicionam configurações específicas da realidade. Então, eu não posso dizer aqui que eu e você, Casanova, não estamos numa live. Eu não posso dizer que a gente está usando aqui o stream para poder falar um com o outro e nos comunicar com uma multidão, de uma multiplicidade de pessoas que estão presentes aqui agora. Eu não posso dizer que eu estou numa feira comprando peixe. Por que eu não posso dizer? Porque as relações, elas se dão de tal modo que a concretização desse contexto inviabiliza dizer qualquer coisa. A questão, então, é onde nascem os nossos dizeres? Nascem das perspectivas relacionais que não se reduzem a mim, que faço parte dessas perspectivas. Pelo contrário, eu sou um dos elementos condicionados por esses contextos. Mas eu não posso, portanto, escrever qualquer texto desconsiderando os contextos. Por isso é que a retórica atual é uma retórica vazia. Ou então, como disse a Hannah Arendt, ela disse que as ideologias totalitárias, elas partem de um pressuposto, que não existe realidade, e que a realidade é plasmada pela ideologia. O que interessa, então, é que o pressuposto de qualquer ideologia totalitária é o desaparecimento da finitude das constelações das relações em geral. Ou seja, é absolutizar qualquer produção de texto sem enraizamento de contextos. E me parece que isso é um sinal vivo de que esses narrativismos, eles são produtores de violência. Essa ideia do, assim, é peculiar a incapacidade, que é a incapacidade de leitura, vez por outra, né? Acho que isso é o traço comum, me parece, não é? Essa rapidez com a qual as pessoas tiram conclusões, não é? Acho que isso é quase que uma presença, um elemento comum a todas essas posições completamente questionáveis, não é? É que o cara, ele escuta uma coisa e ele imediatamente conclui a partir daí uma coisa completamente diversa, não é? Você estava comentando essa lógica das perspectivas, não é? O que o Nietzsche está tentando fazer, não é? Tem uma passagem assim, belíssima da Gaia Ciência, que é uma passagem na qual ele comenta, não é? Quanto mais olhos se tem sobre uma coisa, maior é a objetividade que se tem sobre essa coisa. Nesse sentido, afirmar que não há fato, só há perspectivas, é afirmar que você precisa, na verdade, aprender a se relacionar com um objeto, com uma coisa, com um estado de coisas, com uma situação, com um contexto político, com um problema, sem, ao mesmo tempo, absolutizar um dos elementos que são os elementos a partir dos quais se aborda, se estabelece uma relação com o problema. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a ideia que é a ideia de rigor da tradição, o Nietzsche não está questionando a ideia de rigor. O que ele está questionando é
o quanto essa ideia pode se estabelecer a partir de um alijamento de todas as ideias concorrentes, não é? Nesse sentido, afirmar que não há fatos, só há perspectivas, significa convidar cada um de nós a aprender a olhar as coisas a partir exatamente dessa multiplicidade de perspectivas em jogo num determinado campo, numa determinada rede, numa determinada situação, não é? Bom, isso é o contrário da ideia do narrativismo, porque os narrativismos eles são completamente marcados por uma espécie de ausência de pontos de conexão, não é? Um pouco isso que você estava comentando do Marcelo Freixo, não é? Você tem um discurso que é um discurso que diz uma coisa e tem outro que diz uma outra absolutamente incompatível com aquela que estava em questão, sem que você possa pensar que o que você tem ali são duas perspectivas a partir das quais o todo se mostra, não é? É claro que você pode, por exemplo, considerar um autor a partir da preponderância do estilo sobre os outros elementos que compõem uma obra. Mas isso acontece enormemente, cara. Você vê claramente que tem autores onde o estilo se sobrepõe enormemente ao conteúdo. É o que acontece com um autor como Ortega y Gasset, por exemplo, né? O estilo é muito mais importante do que o que ele está apresentando. Você pode, ao mesmo tempo, pensar o contrário. Um autor que empobrece as últimas consequências do estilo para que exatamente o encadeamento lógico das ideias se apresente. O que a gente está dizendo é que é preciso aprender a experimentar as coisas a partir das diversas possibilidades de relação que a coisa é. Não é? É isso que, por exemplo, acontece quando você procura fazer uma história do corpo, por exemplo. Né? Uma história desse elemento completamente soterrado sob o peso da tradição. É isso que acontece, ao mesmo tempo, quando você tenta fazer uma história que é uma história da vida privada, ou uma história que é uma história dos utensílios. Né? Sabe, o que acontece? Como é que a história aparece quando você considera a história a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva dita marginal? Não é? Sabe, aprender a olhar as coisas a partir, não de pontos de partida absolutizados, mas aprender a circundar, a se misturar com a coisa, a ver a coisa de muitas formas. Isso é que é interessante, a beça no pensamento nietzschiano, né? Porque o Nietzsche, muitas vezes, ele em poucas páginas, diz de um mesmo autor coisas que são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque ele acentua elementos diversos do autor. Isso acontece demais com Platão, que para o Nietzsche tem uma centralidade enorme. Mas, Xandre, acho que a gente pode passar, e dizer que, no final das contas, acho que o que acabou acontecendo com essa noção, que é a noção de narrativismo, a gente vai chegar na pós-verdade, na noção de fake news, é uma certa incompreensão da retórica, ou seja, uma certa incompreensão do que significa convencer, uma incompreensão que vai ter um impacto enorme sobre a política, por exemplo, sobre os modos de compreensão da política, sobre os modos de compreensão do que está em questão na política, porque quando, dependendo do modo como você compreenda a essência da retórica, parece que o convencimento, parece que a manutenção do poder é alguma coisa que se precisa buscar em si mesma, como se, na verdade, tudo que tivesse em questão fosse única e exclusivamente a manutenção do poder, ou alcançar o convencimento. Tem um elemento da fenomenologia, eu passo agora para você, que é muito peculiar, mas o que importa nunca é quem fala, mas é a coisa que se mostra como a razão da fala. Esse descompromisso com as coisas, que é tão inacreditável nesse espaço que é o nosso, sabe? Teve uma coisa que aconteceu esses dias que é inacreditável, que é essa coisa que aconteceu com esse menino, com esse Felipe Neto, que é uma coisa louca, cara. Os caras, eles têm uma posição de princípio contra o rapaz, porque ele assume posições contrárias a esse grupo político, e aí os caras literalmente invadem
os perfis do cara nas redes sociais e começam a postar coisas que dão a impressão de que ele é pedófilo, não é? Ou seja, de que ele por detrás daquelas posições teria todo o interesse, que é um interesse criminoso com as crianças, o que é uma loucura, não é? Eu não quero nem discutir o que o cara diz, quais são as suas posições, mas é o quanto isso é inacreditável, não é? Ou seja, você destruir uma pessoa, não por conta dos argumentos, não você chegar até a pessoa e mostrar que ela está errada, mas você por meio de uma destruição da pessoa, você conseguir que as suas ideias já não sejam mais escutadas, né? Isso que é o louco, não é, cara? A perfídia, a sordidez, a baixeza inacreditável desses grupos, não é? Mas me parece que a questão da retórica é uma questão central, não é? Ou seja, parece que junto com esse narrativismo vem uma espécie de incompreensão suja da retórica. Puxa, muito bom. Ó, Casal, antes de continuar o assunto, mandar um abraço para Rondônia e São Paulo também. Tem 2 Marcos que mandaram aqui um alô. Então, Rondônia a gente quer estar também. Em São Paulo, eu e Casanova estamos, antes da pandemia, toda semana, né? Um abraço para o povo dos 2 lugares. Olha, eu acho que a gente tem que retomar exatamente a força grega da retórica. Aliás, os gregos têm uma divindade da persuasão, não é isso? Peitó é a divindade da persuasão. A Hannah Arendt escreve um texto muito bom, chamado, a primeira versão dele chama-se Sócrates. E ela mostra que, para os gregos, a persuasão não era só uma divindade, mas a persuasão era uma arte de fazer brilhar, de fazer aparecer e de permitir que uns, na relação com os outros, assumissem, por meio dessa arte, o seu respectivo lugar no mundo, que é dado por essa palavra que a Grécia conhece vários significados, a palavra doxa, que é tanto opinião quanto também glória, fama, portanto, tem a ver com brilho. Então, uma opinião, ela nunca é uma simples opinião. Uma opinião é um modo de se relacionar específico com o mundo ao qual todos os outros pertencem. Portanto, a arte de falar, ela tem muito mais a ver com a arte de deixar reluzir, de deixar brilhar as múltiplas formas de ser no mundo, com os outros e diante dos outros, do que propriamente transformar convencimento em aniquilação da alteridade. A gente pensa sempre o convencimento por meio da vitória sobre o outro, e não pela multiplicação das visões, das opiniões, dos posicionamentos no mundo com o outro. E, segundo ela, o Sócrates teria sido um grande retórico, porque ele não queria responder questões, ele não queria meramente derrotar o outro, mas a sua relação maêutica queria possibilitar ao outro uma relação autêntica com a verdade, à luz de uma experiência muito humana. Afirmar o seu lugar no mundo, a sua perspectiva no mundo. Portanto, a verdade que há em toda reta opinião. Então, eu diria que a gente tem que rever o lugar da persuasão. Necessariamente, a persuasão é política, porque ela diz respeito à relação entre fala, mundo e alteridade. Então, a coexistência humana está implicada na persuasão. Mas não necessariamente a anulação do outro é o sentido áureo da persuasão. Pelo contrário, pode ser exatamente fazer brilhar o mundo na multiplicidade de perspectivas nas quais o mundo se apresenta. E possibilitar que, com os outros e diante dos outros, a gente decida de maneira comum o nosso destino na Terra. Então, a persuasão não necessariamente é a arte da mentira, no sentido bem vulgar da palavra, mas ela é a arte de promover as múltiplas luzes do real. E, nesse caso, a persuasão ela tem a ver com multiplicação, com soma, e não necessariamente com subtração e com submetimento da alteridade.
Portanto, convencer você, Casanova, de que, por exemplo, o tema do racismo é um tema muito importante no Brasil, não é necessariamente aniquilar você do espaço do convívio humano, mas possibilitar que você se relacione de outra maneira com o mundo e que o seu lugar seja um lugar importante para que esse mundo se consolide. Consequentemente, a gente tem que pensar exatamente a relação entre verdade e política. Porque a retórica, me parece, que ela transforma a verdade em problema político. E o político tem a ver com a vida da polis, da coexistência. Portanto, com o sentido de ser das alteridades em geral. Qual é o caminho comum que a gente pode criar por meio da relação entre discurso e mundo? Qual é? Como que a gente pode potencializar a nossa decisão comum, livremente comum, em relação ao nosso destino próprio? É possível? Se foi possível na Grécia, em parte de Roma, como que hoje a retórica se transformou em algo tão antipolítico? Porque não é a polis que ganha brilho, não é o mundo que ganha brilho. O que ganha brilho é isso que você falou, é a violência, é a aniquilação do outro, é a destruição de uma reputação, é transformar o Felipe Neto em alguém abjeto e, de repente, mostrar que a verdade não é um problema do reluzir do mundo, das luzes do mundo, é o monopólio de poder de um grupo. Mas que pobreza é a verdade que se torna monopólio? Que pobreza é a polis que se torna monopolizada? Que pobreza é um mundo que não pode ser plural? Eu acho que é por aí que a retórica pode nos ajudar ao que você, discutindo comigo anteriormente, mostrou que na Grécia e em Roma, a retórica é uma arte extremamente poderosa. Ela é lugar de verdade, porque ela potencializa as formas de coexistência. Ela não apaga o mundo, ela faz o mundo reluzir. Como que, de repente, esse sentido greco-romano se perdeu? Aliás, só para lembrar, para terminar, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, antes de se converter ao cristianismo, era professor de retórica. Era professor de retórica. Porque a retórica era um lugar do fazer filosófico propriamente dito. Porque a gente tem que discutir, a gente tem que polemizar, a gente tem que multiplicar as perspectivas para que a gente possa decidir um caminho comum. O peculiar da retórica, não é, cara? Assim, tem uns textos pouco conhecidos do Nietzsche, que são esses cursos de juventude, não é? Apresentação da retórica antiga, e outros cursos ligados à ideia de retórica, e nesses cursos, não é? Que estão, de alguma forma, na base da paródia que a gente fez com o título dessa live, não é? Porque, claramente, verdade e mentira no sentido ultramoral é um termo para mostrar o quanto você tem uma certa modulação do verdade e mentira no sentido extramoral, não é? Que é o título do livro do Nietzsche. Mas, nesse texto da apresentação da retórica antiga, o Nietzsche diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, a retórica ela é justamente a arte de encontrar as melhores formulações para que alguma coisa apareça plenamente para um outro. Né? Ele tá desenvolvendo ali as bases do que mais tarde ele vai apresentar como a essência do apolíneo. E o que ele diz lá é exatamente que, na retórica, você fomenta de maneira explícita e criativa as potencialidades que são as potencialidades retóricas da linguagem, os tropos, as imagens, a lembrança, etc. Ou seja, o que está em questão na retórica nunca é simplesmente convencer. Mas o que está em questão na retórica, originariamente, é sempre tornar possível para um outro se encontrar com uma coisa plenamente. É isso que está em jogo. Nesse sentido, por meio da retórica, você encontra esse elemento comum, que é o elemento comum ao qual você estava se referindo, Xandre, que é o elemento da polis, o elemento da cidade, o elemento do sercom, da coexistência, exatamente porque o que caracteriza a polis é esse compartilhamento de um campo de manifestação, é o compartilhamento de um modo de ser com os outros e com as coisas, em geral. Né? O que a gente vê nesse sentido é uma espécie de último degrau da degradação radical da noção tradicional de retórica.
Porque, claro, se você olha para a discussão entre Platão e os sofistas, por exemplo, de maneira superficial, o que parece estar em questão é exatamente combater um bando de facínoras que estão ali o tempo inteiro tentando, por meio da linguagem, enganar o outro. Não é? Mas essa é uma versão absolutamente superficial da relação entre Platão e os sofistas. Mas a gente está no último degrau disso, não? Uma espécie de Roma degradada. E uma Roma degradada porque a política e a relação da retórica com a política, ela foi levada ao momento mais, assim, mais radical. Não é? Alguém na live comentou Olavo de Carvalho, não é? Nos comentários, não é? O Alberto. Olavo de Carvalho é um sujeito que ele nunca diz coisa nenhuma sem imediatamente destituir o adversário de lugar possível de compartilhamento, de discussão. Toda e qualquer fala desse senhor começa necessariamente com um movimento que é um movimento de transformação do outro com o qual ele pretenderia discutir. Porque é claro que ele vai discutir, porque ele é um narcisista absoluto, além de ser completamente vazio, mas ele está o tempo inteiro tentando atacar os outros, porque ele precisa necessariamente destituir o lugar do outro enquanto parceiro de diálogo para que ele possa se sobressair. E é por isso que ele começa sempre com palavrões. É por isso que ele começa sempre com um movimento que é um movimento de destituição do lugar do outro, de xingamento, de apelidos aviltantes, não é? De modo que tem alguma coisa acontecendo que vai na direção exatamente dessa tendência nossa hoje, não é? De confundir justamente retórica com uma espécie de vale-tudo, não é, cara? Com um espaço que é um espaço no qual qualquer um pode fazer qualquer coisa para acabar com a possibilidade do outro apresentar suas razões, não é? O que é essa palavra comunista, que é uma palavra inacreditável, não é? Por quê? Porque ela tinha sido completamente esvaziada pela queda do Muro de Berlim, sabe? A palavra tinha se tornado uma palavra que é uma palavra quase que proscrita. Não que não houvesse, depois disso, comunistas, mas eles tinham perdido o poder, justamente, de se mostrar como representativos de um movimento que é um movimento global. Não é? Por outro lado, o que a gente vê renascendo com essa direita absolutamente peculiar, bélica, e bélica no pior sentido da palavra, é um renascimento do termo comunista como um mero xingamento. Se você perguntar para alguém o que afinal significa para essa gente comunista, cara, você ganha uma passagem que é uma passagem de ida direta para a Coreia do Norte, se você encontrar um cara que te diga o que é isso, porque eles não têm a menor ideia do que seja comunismo. A mais mínima ideia. A mais mínima. Comunismo é uma palavra para simplesmente estigmatizar toda e qualquer posição divergente em relação a esse grupo. Né? Por isso é que você vai, não é? Assim, teve aquela meme do sujeito de Curitiba. A gente tem que abolir os nomes, né, cara? Eu não cito mais, assim. Não sei como é que eu pude citar esse senhor que posa de filósofo, mas, sabe, o moço de Curitiba, o rapaz de Curitiba, né, que era meme dele se transformando, era o Devir Guevara do rapaz, né, assim, que é uma coisa engraçada, né, cara? Você vê, assim, né, tinha aquela frase, na Austrália ele já é comunista. Ele não tinha nem caído, mas na Austrália ele já era comunista. Porque comunista serve para qualquer coisa, não é apenas um instrumento retórico baixo. E baixo porque não diz nada. Não é? É uma forma de destituição dos outros, sem que você precise mais comentar. Ah, cara, esse cara é comunista. Ah, então tá bom, então não preciso mais discutir, não é? Então não preciso mais discutir nada, não é? Porra, ele é comunista? Ah, entendi, né? Já está explicitado. Mas, pô, acho que a gente está na hora de dar um passo adiante, não é? Acho que a gente podia sintetizar todo esse primeiro movimento, né? Dizendo que o século XX trouxe consigo foi essa descoberta, que é a descoberta do caráter de problema da verdade.
E é isso que faz com que a ciência seja aventura do conhecimento. Ou seja, o que caracteriza propriamente o mundo contemporâneo é isso. A verdade perdeu o seu caráter dogmático na mesma medida em que o conhecimento se transformou em aventura. Bom, mas acho que está na hora, então, da gente falar sobre essas faces diversas do pensamento contemporâneo, não é? E o quanto elas questionam exatamente essa conclusão apressada, não é? E me veio imediatamente à cabeça logo cinco grandes possibilidades de combater essa ideia de um relativismo sem esperança. Né? Relativismo, em todos os seus sentidos, é sempre alguma coisa desprovida de caráter filosófico. Né? Onde há filosofia, não há relativismo. Eu lembro de uma passagem muito interessante do Gadamer que ele diz, né? Vem logo depois da afirmação de que não há verdade. Ele diz, é estranho, de qualquer modo, simplesmente olhar para posições que são posições contrárias como se elas fossem todas legítimas. Né? Sabe, relativismo é sempre um problema. Bom, mas as 5 são, e é isso que a gente tem que conversar agora, né? Hermenêutica, fenomenologia, filosofia crítica, quatro. Filosofia crítica, 5. Então, fenomenologia, hermenêutica, filosofia crítica, filosofia analítica e terapêutica da linguagem. Não é? Terapêutica da linguagem, um braço da filosofia analítica, mas, de qualquer modo, não é? Acho que a gente tem que discutir isso, Xandre, não é? Em que medida a filosofia contemporânea ela combate exatamente a possibilidade de você pensar alguma coisa dessa ordem, não é? Ou seja, alguma coisa como uma mera assunção de que tudo, na verdade, não passa de uma narrativa, de uma posição, que é uma posição que se legitima tanto quanto outra. Poxa, muito boa essa questão. Olha, mandando um abraço pro Careca, que entrou aqui, que é o Diogo. Toda live ele manda essa frase, Careca na área. Então, rapaz, quando você for falar, Casal, manda um abraço pro Careca também. Careca é namorado de uma amiga e conhece você também. Fez doutorado lá em Psicologia Social na UERJ. Um abraço pro Careca. Mas, olha, eu acho que essa é uma das grandes questões. Primeiro, se a filosofia contemporânea é a filosofia da crise dos absolutos, ela não pode absolutizar os relativismos. O relativismo é um novo absoluto, porque é a doutrina que diz que tudo se equivale. Me matar ou continuar vivo, assassinar ou ser generoso, tudo isso se equivale. Porque, no fundo, tem uma avaliação que eu diria que é uma espécie de whatever. Tanto faz. É o Meursault. É o Meursault do caminho. Deixa eu perguntar uma coisa. Como é que isso se coaduna com o neopentecostalismo, cara? Né? Como é que isso se coaduna com essas posições absolutamente dogmáticas no caso desses pastores televisivos, né, cara? Coisa doida, né, cara? Compartilhar com você minha perplexidade uma vez mais. Aliás, você tem um texto muito bom no seu livro A Falta que Marx nos Faz. O capítulo seu sobre esse tipo de evangélico é muito bom, porque é uma espécie de narcisismo que tenta codificar o mundo à luz da sua medida. E, nesse sentido, existe um absoluto, né? Existe o absoluto. O absoluto narcísico, de certa maneira, é o que diz respeito a essa forma de traducionismo do mundo. O mundo tem que ser traduzido sob o olhar acachapante do que é esse tipo de ser evangélico, né? Ora, mas eu diria que o relativismo ele é um outro absoluto. O absoluto que diz que tudo se equivale. E, portanto, whatever, né? Então, tanto faz porque tudo tem o mesmo valor. E se tudo tem o mesmo valor, tudo se equivale. Então, eu posso falar A, Z ou B, que, em verdade, eu estou falando versões do mesmo. São versões da equivalência. A questão é que, apesar da morte dos absolutos, poder ter como efeito colateral o absoluto dos relativismos,
a morte dos absolutos traz também a força das relações. Relacionalidade, relatividade não é relativismo. Relatividade significa que algo é relacional. Então, a relação, ela é alguma coisa, e ela mostra alguma coisa, ela possibilita ser alguma coisa. Ela não me permite dizer que as feministas negras que lutam por igualdade de gênero e igualdade de raça, elas têm o mesmo sentido do que a branquitude, que mostra a supremacia branca e a subalternização, sobretudo de mulheres pretas e de pessoas de povos originários. Não me permite dizer isso, porque as relações deixam transparecer modos específicos de ser que não se equivalem. Então, eu poderia dizer, dentro dessa multiplicidade de tematizações da verdade que você trouxe agora, eu poderia dizer algo que me parece bem básico. É que a verdade, ela diz respeito a modos de ser. Modos de ser. Portanto, diz respeito a ser. Esses modos diz respeito à especificidade de relações. E grande parte dessas formas de pensar que você trouxe também nos legaram um desafio. É que a noção de história, ela é uma noção central para entender a qualidade e a especificidade das relações. Portanto, eu diria duas coisas. Que a verdade, ela tem que ser pensada relacionalmente, consequentemente, historicamente e qualitativamente. Porque ela diz respeito a modos de ser. Pessoas homofóbicas não têm o mesmo modo de ser do que pessoas que lutam contra a injustiça que produz a homofobia. Porque a qualidade dessa forma de ser, ela é diferenciada. Portanto, as relações trazem para a gente relações históricas. Portanto, elas são concretizadas, elas estão historicamente condicionadas. Traz para a gente o desafio da gente pensar uma pergunta bem nietzschiana. O que quer esse modo de ser? O que quer a vida quando quer homofobia? O que quer esse tipo específico de relação chamado homofobia? O que quer esse tipo específico de dizer que se chama transfobia? O que quer esse modo de ser afetivo que se dá, por exemplo, nas práticas racistas? O que quer? Ou seja, qual a especificidade desses modos? Portanto, se nós analisarmos qualitativamente esses modos de ser, que são modos históricos de relação, da relação se estabelecer, aparece para a gente a não equivalência. Os modos de ser não se equivalem. Não existe whatever. Não existe whatever, né, numa pessoa preta que mora no Complexo do Alemão, uma criança de 6 anos, que vê não só as balas cruzando, né, as balas traçantes cruzando o morro vez por outra, mas também o caveirão subindo e tocando música, mostrando o caráter ameaçador da polícia numa favela. Não é a mesma coisa do que o meu filho, que fez aniversário há 2 semanas e que nunca conheceu e nunca viu isso. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo modo de ser. Os medos do meu filho não são esses medos. E por isso eu não posso dizer whatever. Eu não posso dizer no pain, no gain. Basta os dois lutarem que os dois serão vencedores. Porque eu não estou falando da mesma verdade. Guilherme, assim, o Guilherme, ele tocou num ponto que é um ponto importante, não é? Assim, é que, na verdade, essa gente, ela é relativista na relação com tudo aquilo que está fora dela, na mesma medida em que ela é completamente dogmática na relação que é a relação interna. Então, quando eles combatem tudo que não é eles, ou bem apelando para esse critério verdadeiro, que é o critério que movimenta a essência, que é a essência das suas posições, e eles se relacionam com o que eles não são por meio do relativismo, né? Ou seja, eles questionam as outras posições exatamente por meio da liberdade de expressão. Na mesma medida em que as últimas consequências, eles consideram que só eles têm razão. Só eles têm uma posição específica. Acho que o Guilherme tem toda a razão com relação a isso, né? Ou seja, eles são estranhamente oportunistas
no uso, que é o uso da liberdade de expressão, para defender, por detrás da liberdade de expressão, uma posição dogmática, não é? Parece que naquele... não, parece não, isso foi noticiado nesse encontro que teve no final do ano passado, que era um encontro de pessoas de direita, um desses foros, né? O Foro de São Paulo não existe, mas esse existe, né? Mas parece que assim que os discursos eram todos assim, não é? A diferença entre eles e nós é que nós temos a verdade, né? Esse senhor que nos desgoverna, de 2 em 2 segundos, diz isso, não é? Citando lá a Bíblia, não é? Assim, escuta a verdade, escutai a verdade vos libertará. Mas o tempo inteiro a verdade. Mas a verdade é utilizada como critério, que é o critério para combater incessantemente todo o resto, mas toda vez que você se vê confrontado com isso, você apela para o relativismo. É uma posição de uma coerência oxfordiana, não é? Mas acho que a nossa situação é peculiar, não é? Sabe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer cada vez mais, não é? É tentar combater essas posições sem entrar nessa estrutura de ódio que movimenta normalmente essas discussões, não é? Ou seja, é difícil você não se irritar, é difícil você conseguir manter uma certa posição que permita para você argumentar, mostrar inconsistências, mas é extremamente importante fazer isso, né? Porque toda vez que você entra nessas discussões por meio dessas atmosferas meio de fúria, de ira, é como se isso nivelasse radicalmente todas as posições, né? Porque parece, então, que todos nós somos um bando de irados que estão ali discutindo o tempo inteiro coisas em geral, não é? Mas o interessante nesse sentido é perceber o quanto a filosofia contemporânea, nas suas várias facetas, ela se coloca exatamente contra isso, não é? Eu pensei no Gadamer, a princípio, na hermenêutica gadameriana, porque ela claramente tem uma espécie de posição simples, não é? É simples acompanhar o que o Gadamer está dizendo, né? Ele procura mostrar para a gente que, exatamente porque toda interpretação tem aquilo de que ela é interpretação, esse de que cerceia as possibilidades, que são as possibilidades do dizer, não é? Sabe, a gente está falando sobre verdade, e isso faz com que a gente possa dizer certas coisas e não possa dizer outras, né? Porque se a gente, de repente, começa a falar de tudo, fica a sensação de que a gente fugiu do tema, de que a gente não está mais falando daquilo ao que a gente se propôs, etc. Né? Sabe, então, retomando a estrutura platônica do logos katatinós, né? Todo discurso é discurso acerca de algo. O que o Gadamer está dizendo é que quanto mais você entra na interpretação, mais a interpretação mostra para você que você não pode dizer qualquer coisa. Né? Por isso você tem o que ele chama de vínculo ontológico da interpretação. Interpretar significa se orientar por aquilo que precisa ser interpretado. Né? A fenomenologia, essa estrutura de base, é uma estrutura claramente fenomenológica. Assim, o Gadamer está simplesmente se valendo de certas transformações hermenêuticas da fenomenologia. Né? A fenomenologia já tinha mostrado isso para a gente. Não é? Quando você se coloca, quando você suspende os preconceitos, quando você suspende as teorias, e imediatamente encontra o que se impõe a você, não é? O que você estava comentando, Alexandre, não é? O que você estava falando sobre as experiências de um menino, não é? Sabe, isso se deixa descrever. Isso se deixa descrever a partir da verdade da experiência que é a dele, não é? Eu uma vez estava numa discussão com uma figura, né? E usei esse argumento, né? O cara estava dizendo, isso tudo é vitimização. E aí eu comentei com ele, olha, cara, o Kant diz uma coisa muito interessante, né, cara? O sábio Kant, né? Ele dizia que se você tem todas as notas de um conceito, é porque você tem o conceito, né? O exemplo que o Kant dá é um exemplo ótimo, né? Assim, se tiver corpo de cavalo, pata de cavalo, rabo de cavalo, se tiver cabeça de cavalo e relinchar, é porque é um cavalo, né, cara? Essa pessoa não é vitimizada, ela é vítima mesmo, cacete.
Não é? Basta você olhar o que está em jogo na constituição da sua experiência. A fenomenologia, nesse sentido, procura resgatar esse modo pré-teórico de estar no mundo. Ela procura dar voz a essas experiências radicalmente anteriores à constituição de teorias. Não é? E, nesse sentido, essas experiências resistem a essa tentativa incessante de produção de invisibilidade. Assim, que essa é uma discussão que a gente tem tido direto, né? Invisibilizar significa não deixar se tornar fenômeno, não deixar aparecer, não deixar que a coisa se mostre. Né? A filosofia crítica, né? Reconstruindo a historicidade da matéria. Eu lembro, há uns anos atrás, que eu estava em Paraty, né? E tinha um guia turístico, e o guia turístico estava ali, de repente todo mundo saiu, né? E eu estava com uma curiosidade, cara, e perguntei para ele, porra, como é que essas pedras gigantescas, elas chegaram até as calçadas de Paraty? E aí, porra, a pergunta é meio óbvia, né, cara? Elas não chegaram voando, né, cara, levitando, elas chegaram pela mão dos escravos, cara. Significa que você passeia hoje em Paraty sobre sofrimento humano, sofrimento histórico dos homens, né? Você passeia naquele lugar onde as pessoas estão ali se divertindo, comprando, bebendo, etc., pisando em sofrimento, sabe? E a verdade desse sofrimento é incrível como a verdade ela é o que nos resguarda, é o que nos salva, sabe? E nesse sentido é mais do que sintomático que tudo isso que está acontecendo com a gente passe por uma espécie de tentativa incessante de destruição da verdade, né? De destruição da experiência propriamente dita da verdade, contemporânea da verdade, não dogmática da verdade. Xande, manda lá. Eu acho que esse é um excelente ponto para a gente entender a virada da verdade enquanto liberação de visibilidade. Portanto, a visibilidade do sofrimento. Nesse caso que você citou, eu fui à Pedra do Sal aqui no centro da cidade uma vez e já há muito tempo, sem o saber, eu senti alguma coisa estranha. E aí uma amiga minha que estava lá falou assim, cara, aqui tem muitos anos de escravidão. Isso aqui é um ponto de escravidão. Aqui tem o sal da escravidão. Aqui tem a economia proporcionada pela escravidão. E você olha a Pedra do Sal e você vê sofrimento, porque é isso mesmo. Você vê a dor da iniquidade, da injustiça. É isso que você vê. Então, me parece que essa outra possibilidade de pensar a verdade como manifestação como apresentação, visibilidade que não é ahistórica, que não está no plano dos absolutos, que contrasta com aquilo que foi dito pelo Guilherme, né? A visão dogmática, ela sempre desclassifica a multiplicidade de visibilidades em nome da coerência interna do seu próprio dogma, né? Que não é, ou seja, não vou falar os nomes aqui, já que você levou a sério essa ideia, né? Existe uma certa prática hegemônica no Brasil, que é a prática dos sacerdotes e sacerdotisas da verdade, que pressupõe a mimimização, né? Tudo que não é conforme a sua medida, em verdade é mimimi, a ridicularização do sofrimento histórico de muitos corpos e a manutenção da invisibilidade de grande parte das vidas que foram alijadas do protagonismo do nosso processo histórico. Né? Não é isso. Então, isso dá margem da gente pensar um turning point. Quando é que o fora da verdade, a não-verdade, uma pós-verdade, ela é justamente instrumento de fabricação e de manutenção dessas invisibilidades. Não, ou seja, qual o lugar político de uma fake news? Por que a pós-verdade pode ser índice de produção de as invisibilidades, de manutenção de invisibilidade? Quando a desfabilidade da verdade se torna um instrumento de manutenção de violências, no plural. Portanto, me parece que aqui é um ótimo momento para a gente discutir se esse tipo de niilismo, que está muito presente no Brasil e em outros lugares do mundo, Steve Bannon, por exemplo,
Você ganhar várias eleições por meio da produção de um narrativismo que pressupõe o ódio como motor político. Portanto, a antipolítica como centro da política. A destruição do espaço plural que é a polis. Quando é que a retórica do ódio ela se torna exatamente fabricação das condições políticas do nosso tempo? Quando é que a não-verdade da pós-verdade se torna condição de possibilidade das coexistências contemporâneas? Então, me parece que agora que está o centro da nossa discussão. Qual é a condição de possibilidade disso? Ou quais as condições de possibilidade? Por que isso se tornou tão viável? Por que o ódio, como horizonte afetivo do fazer político, ele se tornou, ele se casou com a linguagem, e a linguagem como produção de uma polis que não é polis, porque é a produção incessante de invisibilidade. Essa coisa peculiar da ideologia, não é, cara? Essa é uma palavra daquelas, assim, cabeludas, não é? Eu tenho uma amiga, assim, que conta uma história engraçada, né? Porque ela, uma vez, brincou com uma amiga, dizendo, eu não conheço, assim, muitas palavras em alemão, só conheço 2 palavras em alemão, né? A primeira é Weltanschauung e a segunda é Geist, né? Então, visão de mundo, e a segunda, espírito. E aí a pessoa vira para ela e diz assim, mas você também conhece 2 cabeludas, né? Assim, duas palavras de peso, né? Assim, a pessoa não conhece muitas palavras, mas as 2 que ela conhece, né? Ideologia é uma palavra muito particular, não é, cara? Assim, porque a ideologia, assim, pensando lá na frase do Marx, que na verdade é uma frase que é sempre citada de maneira errada, não é? Porque não é bem isso que o Marx diz na ideologia alemã, não é? Mas a versão sintética é a versão que eu vou citar aqui por razões econômicas mesmo, né? Mas a versão, a ideologia não tem história. Essa é a frase que normalmente citam, não é? Bom, o que o Marx vai explicitar é muito mais por que a ideologia não pode ter uma reconstrução do seu caminho histórico. A razão para isso, o Marx diz de maneira bem clara, é porque se você tem uma história da ideologia, a ideologia se suspende porque se revela, por meio da história da ideologia, o seu início dogmático. Ele está pensando claramente na propriedade privada, na ideia da propriedade privada como uma espécie de valor eterno e sagrado dos homens, né? Bom, você faz uma história da propriedade privada e na origem você tem uma grilagem, que é uma grilagem que precisou ser tolerada, né? Porque a Terra não tem dono originário da Terra, né? Então alguém precisou ser ladrão algum dia, alguém precisou roubar a Terra, para que em seguida surgisse, então, uma espécie de tratado de paz que legitimou os donos, os posseiros iniciais como donos. Bom, mas a questão, então, ideologia sempre precisa necessariamente mascarar aquilo que mobiliza a ideologia. Né? O ódio, na verdade, a mentira, um certo falseamento, isso está sempre presente onde perspectivas ideológicas estão mobilizando explícita ou implicitamente um discurso. Né? Nesse sentido, entender como é que isso foi possível no Brasil, para nós, é mais simples. Né? Ou seja, basta você olhar para o crescimento, que é o crescimento vertiginoso das comunidades, e para o fato do asfalto ter permanecido por décadas completamente indiferente à violência nas comunidades. Né? Indiferente. O que caracterizou a política das grandes cidades brasileiras durante décadas foi o fato de que, se no asfalto não houvesse violência, parecia, então, que tudo estava às mil maravilhas. Né? Ou seja, ninguém jamais se preocupou com a violência que ocorria no interior desses espaços, que são espaços deflagrados. Né? Mas essa hipocrisia absoluta, né, é ela que, na verdade, está na base de uma certa inconformidade do brasileiro médio com as políticas que eram as políticas de visibilização do sofrimento dos mais pobres. Né? Ou seja, essa coisa terrível, né, de repentinamente se sentir completamente irritado pelo fato de que os mais pobres estão aparecendo pela primeira vez, né?
e a ameaça que isso traz consigo para esse modo de existência que se construiu incessantemente a partir da invisibilidade, né? E então, o mimimismo que você estava comentando, né? Essa ideia do mimimi, né? Aí ser tudo é mimimi, vem exatamente de uma tentativa de recalque do recalque, né? Ou seja, de repressão da repressão, né? Reprimiu, veio à tona. E, durante um tempo, se conviveu com esse vir à tona do reprimido, né? A questão é que agora tem que reprimir de novo, e mais forte, não é? Para voltar exatamente para aquele lugar, que é o lugar de onde nunca devia ter saído. É essa posição que fala aqui, não é? Ou seja, a nossa absoluta incapacidade de suportar uma crítica à ideologia, né? Eu, quando estava escrevendo A Falta que Marx nos faz, né? Eu pensei no título por isso, não é? A gente está precisando demais do Marx, porque a gente está precisando demais de uma análise crítica da matéria, sabe? O Brasil é um lugar que é um lugar por onde você passa, você vê a história, que é a história das arcadas, sabe? Para usar a expressão do Benjamin, sabe? A gente está precisando de um livro das arcadas aqui. A gente está precisando reconstruir a historicidade da matéria para poder justamente descobrir o que politicamente, incessantemente, se tenta recalcar, né? Se tenta apagar, não é? A invisibilidade ela é ideológica no sentido mais abjeto possível, não é? É incrível como é que a gente estava discutindo isso na semana passada. Vou terminar, achando que passo para você, né? Essa coisa, né? Você às vezes reduz as conquistas a elementos que são de uma primariedade, não é? Seja isso que o Marcos comentou na semana passada com relação a comemorar casamento gay, não é? Sabe, comemorar pequenos direitos civis, que é uma coisa inacreditável, não é? Você está comemorando alguma coisa com uma conquista, e o inacreditável é como é que isso pode ter sido negado algum dia para alguém, não é? Como é que isso aconteceu, não é? Como, né? Esse senhor, né? Assim, que assim, a gente tem que suprimir os nomes, Xandre. Eu acho que esses caras têm que desaparecer do vocabulário. Esse senhor que assim que coordena essa igreja que se autodenomina Vitória em Cristo, conclamando uma campanha, que é uma campanha de boicote à Natura, para que se combata a utilização da Tammy Gretchen, do Tammy Gretchen, como menino propaganda do Dia dos Pais, esse ser abjeto que se diz cristão, esse sujeito que fica o tempo inteiro sendo capaz de condenar uma campanha que é uma campanha que institui a possibilidade do Tammy ser pai. E isso como perspectiva religiosa, sabe? Um ser desse quilate, né? Um ser dessa abjeção. O que ele quer que o cara faça? Ele quer que ele permaneça sem nenhuma possibilidade de aparição. A gente está precisando de uma filosofia crítica, a gente está precisando de uma história da matéria para anteontem, sabe? A gente está precisando para anteontem, né? Combater com todas as possibilidades o esquecimento, o apagamento do sofrimento humano, que está por toda parte nessa cidade, né? Que está por toda parte nesse país, né? Por onde você anda, por onde você olha, para onde você olha, é o tempo inteiro isso. Porra, como faz falta, Marx, gente. Como faz falta, né? Como faz? Vai, Xandre. Eu acho que isso tem a ver com uma noção que a gente tinha planejado, que basicamente eu traduziria assim, mas que tipo de niilismo é esse? Porque niilismo, essa palavra que também se tornou um clichê, muitas vezes é um clichê, todo mundo fala, aliás, no Nietzsche tem mais de 40 significados. Até quem estuda Nietzsche geralmente torna isso um clichê. Né? O Nietzsche diz lá, num dos significados, que os valores supremos foram desvalorizados, ou eles perderam a sua força de coesão.
E, por um outro lado, ele diz, num outro momento, de que niilismo é qualquer valor que não permita à vida afirmar-se na sua constituição finita, autocriadora e assim por diante. Existem vários outros tipos. A gente poderia pensar que tipo de niilismo está em jogo nisso. Né? Se essa palavra traz consigo a ideia de esvaziamento, nadificação, deterioração, né? Ou seja, a ideia de nihil em latim, que é o nada, essa negação radical na sua base, me parece que há algo nesse niilismo a brasileira hoje, que é a desqualificação, é tornar nada. Grupos que começaram a fazer movimentos de visibilização, é retornar ao nada, retornar à invisibilidade. E, mais do que isso, né, promover a visibilidade que coloca em todas as suas bordas uma multidão de invisíveis que historicamente foram fabricados para que jamais aparecessem. Pessoas pretas, LGBTQIA+, né, pobres, em todos os sentidos possíveis e impossíveis da pobreza, né, religiosidades minoritárias, candomblecistas, umbandistas, né, grupos de emancipação política, de igualdade de direitos civis. Eu sou amigo de um primeiro casal de mulheres que conseguiu na justiça o direito de que as duas fossem consideradas mães, né, a famosa guarda biparental. Elas foram consideradas mães, as duas. Primeiro casal a conseguir isso foi um casal de amigas minhas. E esse casal ficou 16 anos junto. Imagina que quando elas conseguiram esse direito, o direito das duas serem mães, ao mesmo tempo veio acompanhado do direito das duas receberem, caso uma morresse, né? No mesmo período elas conseguiram isso, que elas conseguissem, né, não só arrendar os bens da outra, mas que elas não precisassem entrar na justiça para isso. Ou seja, o automatismo desse direito. A felicidade delas, as lágrimas delas, me causavam assim espanto, porque eu senti vergonha. Como pode elas terem conquistado isso às duras penas? Né? Que foi o exemplo do Marcos na semana passada. Como podem os negros estadunidenses, a partir do Martin Luther King, de um grupo enorme como Malcolm X, Panteras Negras, terem conseguido o direito das pessoas sentarem para compartilhar um espaço num ônibus, por exemplo, né, que começou o problema por causa dos negros serem obrigados a se levantar, eles tinham lugares específicos no ônibus, mas se não tivessem lugares para pessoas brancas, as pessoas negras teriam que se levantar para dar lugar. Como que pode eles terem lutado por isso? Como que pode a naturalização disso? Agora, como pode a nossa pós-verdade e o nosso fake news, eles serem produzidos para que essas vozes que, vez por outra, se tornam visíveis, elas retornem à condição de invisibilidade? Ou seja, o niilismo como desqualificação da visibilidade de invisíveis. Então, me parece que esse é o movimento. A invisibilidade desses que começaram a aparecer. Como que pode isso, ele ser o objeto, o alvo do ódio que está nas fake news? Porque, no fundo, eu e você, Casanova, somos considerados socialmente brancos, classe média, nós somos cheios de privilégio. Isso que a gente está falando talvez nunca atinja de fato os nossos familiares, nossos filhos, nossas filhas, esposas e assim por diante. Mas, para essas pessoas, o fato da gente falar isso já promove um ódio, como, por exemplo, do Felipe Neto, que é um empresário hoje um milionário. Ele mesmo diz que saiu de baixo e hoje ele está acima do acima. Ele tem mais dinheiro do que a maior parte do empresariado brasileiro. Mas pelo fato dele fazer o espaço dele aparecer, esses e essas que são indesejáveis, já faz com que ele seja digno de ser eliminado. Nós também. Então, que niilismo é esse da pós-verdade brasileira? Porque a fake news, ela é a desqualificação de possibilidades de visibilidade. De que pessoas pretas daqui a pouco vão compartilhar esse espaço conosco e vão falar de racismo. De repente, muita gente vai falar assim,
Mas que merda é essa que Casanova e Alexandre fica chamando aí trans, gay, e agora vem com esse negócio aí de pessoa preta falando de branquitude, de racismo. Que palhaçada é essa? Porra, dois filósofos. Filósofo tem que ficar viajando na maionese, né? Que é o lugar deles e delas. Como assim? Ou seja, o nosso niilismo é da desqualificação, é a da senzala. Volta para a porra da senzala. Volta para as rédeas curtas. Volta para isso, essa expressão que foi cunhada na escravidão brasileira, a indolência. Volte a ser o corpo indolente, porque ali você vai ser silenciado e silenciada, e a gente vai continuar usufruindo dos velhos espaços que foram conquistados à luz de tanta violência. Então, para terminar, eu diria que o nosso niilismo, conectado à verdade e à fake news, é o niilismo que sobrevive à luz dos direitos da superioridade branca, os direitos dessa supremacia que pressupõe que a violência tenha que ser natural. E por isso, quando alguns e algumas começam a aparecer, é preciso que a senzala volte a reinar e que a gente continue usufruindo do espaço dos nossos privilégios. Bom, gente, a gente está terminando, né? Assim, a gente tem tanta coisa para conversar sempre, né, Xande? Mas não posso deixar de dizer assim que tem uma certa presença dessa ideia do Benjamin de que o mundo contemporâneo ele é um mundo de uma certa cultura do vidro, não é? Uma certa cultura do aço. Essa tentativa, que é uma tentativa de eliminar da matéria toda e qualquer marca, não é? Isso é uma peculiaridade do vidro, não é? Assim, se você tem uma casa que é uma casa pintada, se você meter a mão na parede lá, assim, a mão fica na parede, não é? E você precisa pintar a parede de novo para que ela deixe de estar suja. Mas o vidro não é? Assim, o aço não. Você pega uma mão lambuzada no vidro e aí depois você passa um pano e desaparece qualquer pegada, não é? Eu acho que é isso que está em jogo nessa ideia, que é a ideia de uma certa asepsia da direita, né? Sabe, do pensamento de direita em geral, não é? Ou seja, é um pensamento asséptico no sentido mais pobre do termo, né? É uma tentativa de pensar sem nenhuma relação propriamente dita com as coisas elas mesmas, né? Sem nenhum comprometimento com os espaços, sem nenhuma possibilidade de entrelaçamento com o que está em questão, né? Nesse sentido, por mais espantoso que seja para mim, eu não consigo imaginar o que seria uma fenomenologia de direita, não é? Por mais que haja. Por mais que haja muito, né? Impressionantemente como há. Né? Mas eu acho muito peculiar, né? Uma hermenêutica de direita, uma fenomenologia de direita, uma filosofia crítica é mais difícil, né? Mas se você procurar bem, você acha, né? Você acaba achando. Bom, mas a gente tem que terminar um dia, né, Xande? A gente não pode ficar aqui, não é? Então, assim, vou passar a palavra para você, não é? Para você, então, terminar aí com um refúgio no inferno, né? Porque o inferno, como eu sempre digo, foi o que sobrou para nós, não é, cara? In saison en enfer, como diria o Rambo, né? Ou seja, uma temporada no inferno, porque, olha, o paraíso, cara, o paraíso já se perdeu faz tempo, né? Xande, manda aí. Puxa, obrigado, Casanova. Hoje foi muito legal, hein? Um tema tapando para manga, hein? Muita coisa. Agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Nádia, Tiago, Mauro, Solange, que é uma grande amiga, Ana Santana, Tereza Cristina. Muito bom ver todo mundo aqui presente, discutindo com a gente, né? Que é bem legal. Eu vou ler um texto que eu escrevi agora, chamado Verdade, pra que te quero? Verdade, pra que te quero? Verdade, rainha das vaidades. Legitima a superioridade de quem a tem. Submete quem dela não toma parte. Em seu nome, violências são exercidas. Fogueiras são acesas. Saberes destruídos. Mitos são desacreditados. Em nome da arrogante
onipotência da verdade, tudo isso ganha vez, voz, ganha lugar. Verdade, para que te quero? Não foi você que inventou inquisições? Não foi você que fabricou hereges? Não foi você que criou o templo das ciências? Não foi você que assassinou culturas? Verdade, para que te quero? Não quero a morte dos saberes indígenas, não quero a morte das sabedorias dos terreiros e dos quilombos, não quero a morte da poesia, não quero a morte da heresia, não quero a morte das religiões silenciadas. Verdade, para que te quero? Como querer a expressão a verdade é que? Como querer os sacerdotes e sacerdotisas da verdade, sempre prontos a inventar mais uma inquisição? Como querer a verdade, se quase sempre a verdade da violência é a violência de muitas verdades? Verdade, para que te quero? Eu te quero porque tu não és só isso. Eu te quero porque a opressão da verdade não é o único sentido do verdadeiro. Eu te quero porque sempre é possível verdades que libertam e liberdades verdadeiras. Eu te quero porque há muita verdade nas heresias, há muita verdade na mitologia, há muita verdade nas culturas submetidas, há muita verdade nos terreiros, nos quilombos, nas culturas dos pretos e pretas. Há verdade nos saberes indígenas, nas rezadeiras, nas parteiras. Há muita verdade nos lugares inventados como não verdadeiros. Mas verdade, como é que eu te quero? Eu te quero suave e forte. Eu te quero livre, poderosa. Eu te quero liberta e libertária. Eu te quero justa e incendiária. Eu te quero na boca das feministas. Eu te quero no axé dos orixás. Eu te quero verdade preta na luta preta. Eu te quero verdade indígena na luta indígena. Eu te quero no grito da revolta dos pobres de todo mundo. Eu te quero louca com os loucos e contra a ditadura da normalidade. Eu te quero no corpo amoroso, nas vidas justas, nos olhares generosos. Eu te quero onde a vida pode celebrar a si mesma. Verdade, é para isso que eu te quero.